Boa tarde a todas as pessoas presentes novamente, que agora já passamos a gravação. Com muita alegria que damos início a mais uma edição da Roda de Leitura Literária na EDU, que é o nome carinhoso como nós chamamos a Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É um projeto pelo qual temos muito carinho, né, e que consideramos bastante relevante, porque tem formado uma geração de leitores na nossa avaliação. Ele teve início em 2019, e em 2020 a gente deu continuidade de maneira remota, né? Em 2019 era presencial. Tomam parte do projeto professores da Faculdade de Educação, que são as professoras Maria Letícia Cautela, professora Paula Cid Lopes, professora Janaína Moreira e eu, professora Márcia Cabral, que sou coordenadora do projeto. Além disso, a professora Ana Carolina Machado, do CAP da UERJ, também é integrante importante, né, desse conjunto. A professora Aline Santos, que é professora da FABEL e também de uma escola em Itaguaí, da rede municipal, professora de História. E a professora Liana Borba, que é professora do Colégio Pedro II. Então, em termos de professores, esse grupo que vem integrando e vem tocando o projeto. Em termos de bolsistas, nós temos duas bolsistas que são muito importantes também para o projeto, que é a Cláudia Morim, que é a bolsista de extensão do projeto desde o seu início, e a Giovana Cerqueira, que é monitora da disciplina Fundamentos da Linguagem e Educação. Então, com alegria, damos início a mais uma roda. E, para dar continuidade, eu passo a palavra à Ana Carolina para ela fazer as devidas apresentações. Obrigada. Obrigada, professora Márcia. Então, é muito bom, Queca Reis, estar aqui com você. Você vai apresentar um pouco para a gente dessa trajetória tão incrível, né, que você já tem 2 livros publicados, ambos indicados ao Prêmio Jabuti. Eu sei que você está no ano também de vários lançamentos, é um momento que é muito complexo, né, dessa vivência de pandemia, e a gente tem isso ao lado de uma produção muito significativa na área infanto-juvenil. Então, eu queria, antes de você começar a falar da sua relação com a literatura, de todo o seu percurso, que é bem diverso, que passa pela dramaturgia, passa pelo audiovisual, eu queria mostrar para as pessoas esses 2 book trailers, né, que é um teaserzinho desses 2 primeiros livros seus, que foram lançados por um selo, né, o Seguinte, da Companhia das Letras, e eu queria mostrar essa apresentação, que eu tenho certeza que as pessoas vão ter muito interesse em conhecer. Obrigada, foi muito bom você ter aceito, e ficamos muito felizes agora em ter a sua fala para esse público. Eu vou exibir o primeiro deles, que é o dia, esse aqui, ó, esse eu tenho em formato físico, e o outro eu tenho no Kindle. O dia em que minha vida mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas, ambos com os 2 livros, né, com o mesmo ilustrador, até vai ser bacana você falar dessa parceria, né, com o Wim Vogel. Eu vou exibir o primeiro deles. Tô te atrapalhando, não, meu amor. Hein, amor? Tô, amor. Te atrapalhando, não. Está sem áudio. Carol, o vídeo está tocando sem áudio. Eu achei que era só para mim, mas pelo jeito é para todo mundo.
Isso, Queca, tá sem Ele áudio. tá sem pra mim áudio. também. Tá. Vou tentar resolver isso. Desculpa, perdão. Não, vamos Imagina, desculpa não ter avisado antes, mas eu sou tão ruim de internet que eu achei que era uma confusão minha. Eu falei, tá todo mundo ouvindo. Não estava também. Eu também estava na dúvida, Queca. E ele tem uma locução. Aqui? Agora? Acho que agora eu consigo. Vamos ver, peraí. E agora? Não? Ainda não. Ainda não? Quando você for compartilhar, tem que compartilhar o áudio e o vídeo, as duas coisas. Ah, sim. Deixa eu tentar sair, então. Desculpa. Aqui? Aqui? Agora eu acho que foi. Acho que... Deixa eu ver, peraí. Tem pão aí dentro, tá, amor? Já achou? Eu Não? comi um pouquinho de sucrilhos mesmo. Tomei um pouquinho de café. Não tô conseguindo. Peraí. Tem alguém também com áudio aberto. Ai, tô tentando resolver isso agora. Então, não sei o que está acontecendo no meu YouTube, está dando sem áudio. Eu não estou conseguindo mexer nisso. Eu posso colocar o link aqui, então. Acho que eu não vou É isso que conseguir. eu ia falar, Carol. Coloca o link, né, desse do outro, aí depois quem tiver curiosidade assiste, eu vou contando, né? Eu tô vendo que na tela tá escrito sem áudio aqui, né? Exatamente. Não estou entendendo isso. E eu testei, não sei o que está... Quer dizer, não Então, testei você estava nos ouvindo outros. aí? Quando você estava tocando, você tava ouvindo? Exatamente. Sim. Eu também não sei fazer isso, não sei compartilhar, senão eu faria daqui. Quer que eu tente daqui? Mas acho que vai ser a mesma coisa, né? Consegui agora. Acho que agora eu consegui. Ó, Eba. acho que sim, que eu achei agora apareceu. Vamos ver aqui, peraí. Ah, não. A gente tem que conseguir assistir, que é um barato. E aí? Foi. Eu estava pronta para mais um dia de aula do sexto ano. Período atrasada, crianças dormindo na sala, intervalo, nada demais. Totalmente normal. Um dia quase sem som. Tá bom, vou falar. A verdade é que não existe nada de normal no sexto ano. De uma hora para outra, seu recreio ao lado de meninas enormes e maquiadas e homens barbudos. Todos os seus amigos viram zumbis vidrados nos celulares. E você sente uma vontade incontrolável de voltar a brincar na areia. E cadê a areia? Mas, por favor, não conta isso pra nenhum adulto, porque senão ele vai querer sentar na sua frente e saber de verdade como você se sente. É a tal... hora da conversa. Now, how many times have I told you? Nesse momento, você foge. Corre o mais rápido que você puder. Enfim, um dia como qualquer outro. Até que eu coloco a mão debaixo da minha carteira e acho um chocolate. Que não é só um chocolate, e sim o pura magia. E junto com o melhor chocolate do mundo, tinha um boletinho do Bereba, o meu melhor amigo, que dizia: "Quer sentar do meu lado hoje na fila?" E foi assim que um dia normal
com cara de totalmente sem sal, se transformou no dia que minha vida mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. Agora do próximo. Eu acho que o próximo vai ser até mais fácil de entender, que eu acho que o áudio do próximo está mais bem feitinho. Vamos ver. Para quase todo ser humano que tem 11 anos de idade, a viagem da escola é tipo a coisa mais esperada da vida. Hora de encher a cara de doces e salgadinhos com cores bizarras, dar os arrotos mais longos da história e, finalmente, ficar longe dos pais. Que de uma hora para outra começam a falar gírias antigas para tentar se comunicar com você. Ô, filhota, arrebentou a boca do balão, hein? Mas uma coisa é o que a gente acha que vai acontecer. A outra é o que realmente acontece. O dia em que minha vida mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro. Já tá vendendo nas livrarias. Não tem ideia do que eu tô falando? Então vai atrás do primeiro livro da série. Cadê? E agora? Start video. Eu já entro, Carol, ou você vai falar alguma coisa? Agora, não, pode começar, Queca, pode falar, então. Desculpa o problema técnico do começo, tá? E passo para você a palavra. Tá bom, obrigada, Carol. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, agradecer pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui me escutando. Foi super legal assistir, fazia tempo que eu não via esses vídeos. Foi quase emocionante, assim, porque eu já estou produzindo outras coisas, a gente vai ficando longe. É a voz da minha filha que faz a locução. Eu estava assistindo o segundo vídeo, eu falei, nossa, acho que a gente nem colocou o nome dela, imagina. Bom, eu estou vendo que você tem uma assistente, uma auxiliar Betânia aí também. Tudo bem? Eu sou a Queca Reis, meu nome é Angélica, na verdade, mas todo mundo me chama de Queca. Esses dois primeiros livros que a Carol apresentou aqui, o trailer, foram de fato os meus dois primeiros livros. Eu escrevo há muitos anos, porque eu sou roteirista de televisão e cinema, mas fui escrever meu primeiro livro só em 2017. Na verdade, eu sou uma leitora assídua desde muito pequena, assim, desde os 7, 8 anos de idade, e sempre, passei a vida toda escrevendo, sempre, quando criança escrevia, aquelas coisas que criança escreve, agenda, diário, e aí logo eu estudei rádio e televisão, e logo que comecei a trabalhar como roteirista de TV, então escrevendo programas de televisão, e depois, a partir de 2009, 2010, quando as produções de séries começaram a ser mais fortes aqui no Brasil, especialmente séries para criança, eu comecei a escrever, então muitos desenhos animados, muitas séries, de modo que eu passei a vida toda escrevendo. Eu, como leitora assídua que sou e apaixonadíssima por literatura, eu acho que eu sempre achei que a literatura era uma coisa distante de mim, apesar de fazer parte da minha vida desde sempre, distante num sentido, nunca achei que eu pudesse ser escritora, apesar de passar a vida toda tendo escrito a vida toda. Mas acho que é por conta dessa relação de adoração, assim, normalmente as pessoas que são muito leitoras como eu têm essa sensação de que o escritor é quase uma entidade, uma pessoa que é criativa 100% do tempo, que vive, sei lá, uma vida muito mais chique do que essa nossa vida de pagar contas e de não sei o quê. Por conta disso, eu tinha essa sensação, justamente porque eu sou apaixonada por literatura. O que aconteceu? Eu comecei a escrever muito roteiro e aí não sei dizer exatamente por que eu me voltei especificamente para essa faixa etária de pré-adolescente. Eu escrevo muita coisa infantil,
mas em televisão a gente tem muito menos do que na literatura, até essa coisa da faixa etária especificada. Agora eu vou fazer um desenho animado para crianças de 2 a 6, agora eu vou fazer... E aí eu fui me especializando, sem querer, em pré-adolescentes. Assim, eu trabalhei muito com esse público 8 a 12 anos. Aí, nessa trajetória, eu conheci uma autora infantil que eu adorava, porque eu tenho uma filha também, né? Hoje em dia uma filha adolescente, uma autora infantil que chama Índigo. Não sei se vocês conhecem ela. O nome dela é Ana Cristina Ayer, mas ela assina os livros dela todos como Índigo. É uma autora sensacional, assim, maravilhosa. Escreve coisas infantis e infanto-juvenis muito legais, umas histórias muito diferentes, assim, das histórias que a gente costuma encontrar nesse universo. E aí eu li um livro dela e fiquei com muita vontade. Achei que ela escrevia mais ou menos como roteirista, assim, achei que os livros dela já vinham com imagens prontas, assim, eu fiquei com muita vontade de adaptar um livro dela que chama... É um livro de contos e tem um conto que chama Como Casar com André Martins. Fiquei com vontade de adaptar esse conto para a televisão. E aí pedi para uma produtora que eu trabalhava entrar em contato com ela, não conhecia essa autora, mas pedi para a produtora entrar em contato, perguntar o que ela achava da gente adaptar esse conto da televisão. E ela adorou a ideia, só que ela falou, mas eu quero escrever também, porque eu sou autora. Aí foi assim que eu conheci, e eu falei, mas você tem que estudar roteiro, você já escreveu o roteiro? Ela falou, não. Eu falei, bom, então estuda roteiro um pouquinho e a gente vai escrever juntas. E assim foi, a partir daí eu comecei a escrever muitas coisas junto com essa minha parceira, que é autora, e escrevemos muitas séries. A gente estava num momento em que... um momento muito feliz das nossas vidas de roteirista, acredito que das vidas de muitas pessoas, em que o audiovisual ainda era muito fomentado, então a gente tinha o fundo setorial do audiovisual, a gente tinha dinheiro para desenvolver esses projetos, então essa minha amiga Índigo conseguiu, em várias produtoras diferentes, ganhar prêmios do fundo setorial para desenvolver as obras dela para televisão, e aí me chamou para adaptar junto com ela, em salas de roteiro. Depois eu posso explicar um pouquinho até como funciona esse universo do audiovisual, que é o que eu mais trabalho assim, no dia a dia. E aí, o que aconteceu? Eu fui ficando muito amiga dela, muito próxima, viramos grandes parceiras de roteiro, e aí nessa minha convivência com ela, nesse dia a dia, eu percebi, falei, nossa, mas ela paga a conta, ela tem cólica, ela briga com o marido, ela tem... Eu acho que um autor não é assim tão... não vive assim como chama? Num pedestal que eu colocava, né? Eu acho que eu já tinha conhecido outros autores na minha vida, mas poucos, assim. E por conta dessa convivência, um dia eu sou, desde sempre, por conta desse meu trabalho no audiovisual, eu sou muito movida, vamos falar no passado, infelizmente, muito movida a editais, a esses concursos que principalmente o governo do Lula fez para o audiovisual. Então, estou sempre muito ligada, porque para a gente é um jeito de você conseguir colocar a sua obra autoral no mundo, né? Quem trabalha com teatro, com televisão, um jeito de você conseguir publicar livro é você ganhar um edital, um concurso. E aí, no finzinho de 2016, eu vi que tinha um edital, esse não era do governo, era um edital de uma editora mesmo, que chama, esqueci o nome da editora agora, SN, acho, esqueci, é uma editora até famosa, vou lembrar. E ela tem um concurso que ela faz anualmente, que chama Concurso Barco a Vapor, que é um concurso de literatura infanto-juvenil. Aí eu falei, SM, acho que é o nome dessa editora. Aí eu pensei, falei, nossa, eu entro tanto em edital, então acho que eu vou escrever um livro. Veio assim na minha cabeça, do nada, no finzinho de 2016, acho que eu vou escrever um livro para entrar nesse edital. E aí eu escrevi, assim, bem rápido, porque eu tinha, sei lá, 20 dias para colocar. E aí me veio a ideia desse livro na cabeça. Na verdade, me veio esse nome gigantesco primeiro. E aí eu coloquei nesse concurso, né, nesse edital. E foi assim que eu virei escritora. Aí, no meio do caminho, eu tenho um amigo que é ilustrador, que ilustra muito livro infantil, e então eu sabia que ele tinha muito contato. Contei para ele que tinha escrito um livro. E ele ficou até surpreso, porque é isso, não era uma coisa, não é que eu vinha há anos tentando me inserir no mundo editorial como escritora, eu vinha há anos escrevendo roteiro para cinema, para televisão, mas
há anos também querendo escrever as minhas próprias coisas, porque eu trabalho muito, agora, por exemplo, estou fazendo uma série para Disney, o ano passado eu escrevi um longa-metragem adolescente para Amazon, eu trabalho muito sobre, ia falar sobre medida, não é? Contratada mesmo para as pessoas. Isso, Carol, a Carol colocou aqui, Fundação SM, Prêmio Barco a Vapor. Aí contei para esse meu amigo que tinha escrito esse livro e pedi contato de umas editoras. Aí ele me passou contato de umas editoras que ele já trabalhava, mandei para umas 3 ou 4, e aí 2 responderam, a gente não está recebendo original, né? Original é quando você escreve, eles dão esse nome, você escreve um manuscrito, manda, fala, manda aqui seus originais. E aí um belo dia, em julho, acho que isso foi em julho de 2016, porque um livro leva um ano para ser feito, acho que eu errei a data, assim, acho que eu escrevi o livro em janeiro de 2016, em julho de 2016, estou viajando com a minha família, feliz da vida, nas férias, tinha até esquecido dessa história, nem fiquei tão ansiosa, porque eu sempre ouvi as pessoas contando assim que é muito difícil você conseguir publicar, é um esforço, assim, você fica anos tentando, e já tinha passado e continuo passando por isso muito no audiovisual, para publicar, para lançar meus filmes ou minhas coisas também, baixo na porta de produtora e tal. Então, eu tinha até esquecido, mas estava lá eu passeando, viajando de férias com a minha família, recebo um e-mail da Companhia das Letras dizendo, olha, a gente gostou do seu original, você não quer vir aqui conversar? Aí foi assim que eu virei escritora, e foi um susto e, ao mesmo tempo, uma delícia, porque eu nem imaginava, assim, eu tinha esquecido, eu tenho esse quase como hábito, assim, de quem trabalha com criação, eu me sinto obrigada a colocar quase tudo que eu faço nos editais e nos concursos, e aí, por conta dessa minha convivência com a Índigo, eu falei, acho que eu estou pronta para escrever um livro, fui, e isso foi muito legal, foi muito feliz, muito diferente do que acontece comigo no audiovisual e com várias pessoas, assim, que é sempre, a gente sempre passa muitos anos investindo, então obrigada, Aline. A Aline está falando que legal, parabéns. Nossa, foi muito feliz. Foi assim, eu me senti recompensada depois de muitos anos lutando. É claro que eu acho que uma coisa não exclui a outra. Óbvio que eu trabalhei muitos anos escrevendo roteiro e que o fato de eu escrever roteiro, especialmente para essa faixa etária, me preparou para isso, né? Então, eu já vinha escrevendo há muitos anos, assim. Mas aí foi muito legal, foi muito surpreendente. Queca, só te interromper um minuto, que agora eu fiquei com uma dúvida aqui. No final do livro, você, nos agradecimentos, né, desse primeiro, você coloca quem seriam os seus primeiros leitores, né? Um abraço apertado e um beijo instalado na Clara Sante, Bibi Delfim, Joaquim Tucunduva e Dora Bontempe. Meus primeiros leitores, quem são eles? Como é isso? São amigos da minha filha. Depois que porque para mim foi muito surpreendente. Acho que eu tenho que contar um pouco a história do livro também e por que veio essa ideia na minha cabeça. Aí eu falo desses leitores. Trabalhando com esse público, eu percebi, com o público pré-adolescente, eu percebi que, apesar da gente ter bastante conteúdo para eles, é sempre um conteúdo abrangente, assim, normalmente essa idade, eles gostam muito de mistério, fazia muito sucesso na minha idade, continua fazendo até hoje com eles, livros da coleção Vagalume, por exemplo, sei lá, O Mistério do Hotel 5 Estrelas, Escaravelho do Diabo, eles amam Agatha Christie nessa idade, também fantasia, Harry Potter, Percy Jackson, mas eu percebi que não tinha nada muito específico falando dessa passagem, que é uma passagem tão importante, tão dolorosa e, ao mesmo tempo, maravilhosa na vida deles, que é essa passagem da infância para a adolescência, assim, né? Que é um gap. Então, eu, nessa época, quando eu escrevi o livro, eu estava acompanhando um pouco o crescimento da minha filha, ela tinha 10 para 11 anos, e eu percebi, a minha filha, até hoje, é uma menina que gosta muito de ser criança, ainda mesmo com 15 anos de idade, e sentia que não tinha muita coisa falando dos conflitos que eles passam nessa idade, assim, os conflitos pertinentes e muito específicos dessa passagem, que são conflitos, às vezes, conflitos objetivos, assim, né? Nós, mães, pais, a gente vai levar uma criança de 11 anos para comprar uma roupa, você não sabe aonde você leva, você não sabe, assim,
não tem tamanho mais, tudo fica meio apertado. Aí você vai numa loja dessas grandes magazines, C&A da vida, Pernambucanas da vida, vai na parte de adulto, não serve também, fica um pouco grande, fica um pouco ridículo. Então, como você comemora um aniversário de 11 anos, você chama uns amiguinhos e coloca umas bexigas, ou você deixa eles lá já e vai para dentro do quarto. Tem um monte de questão, e essas questões aparecem para eles também, né? E, obviamente, questões com o corpo, questões de sexualidade, questões de pertencimento que começam a ficar muito fortes nessa idade, porque, como eles estão caminhando para a adolescência, eles estão começando aquele afastamento necessário que é feito na adolescência dos pais, então começa a ter um monte de conflito com mãe, com pai. Eu achava que nada disso era dito assim de um jeito específico para eles, assim. Eu achava que essa fase ela não era bem representada nesse sentido, que existia muito conteúdo para eles, mas nada que falasse diretamente. E aí esse livro foi escrito um pouco com essa cabeça, assim. Então a personagem do livro é uma menina de 11 anos que acabou de entrar no 6º ano. O 6º ano é um ano fundamental, né? É o segundo ano é o primeiro ano do Fundamental 2, e fundamental nessa mudança porque ela é a ruptura com o Fundamental 1, ela é a ruptura com aquele momento que você tem um professor só, professor polivalente, que você começa com várias matérias. Tem no contemporâneo ainda tem essa coisa das redes sociais, então das crianças nessa idade já começarem a ter um pouquinho mais, algumas, quase todas, na verdade, começarem a ter mais liberdade com as redes sociais. Então, tem muita coisa para ser dita. E aí eu pensei nesse personagem, que era uma menina que acabou de passar para o 6º ano, que está achando tudo muito estranho, porque ela é uma menina que gosta de ser criança, e está estranhando tudo, e é um dia, e aí tudo acontece num único dia na vida dela, porque tem aquela coisa, aquela intensidade que começa na pré-adolescência, né, de ser tudo é levado muito a sério, tudo é muito forte, tudo é muito impactante, assim. E aí, nesse único dia que ela já está estranhando, porque ao 6º ano ela recebe um bilhete do melhor amigo dela, que até então era só amigo, e o bilhete diz: quer sentar do meu lado hoje na perua? E aí ela fica maluca, porque ela também não estava preparada para isso, o menino era só amigo dela até então, ela começa a ver que o menino olhava para ela de um jeito diferente, ela se sente criança ainda. É uma loucura, é um tumulto. E assim foi o dia da Mia, gente. E ela fica o tempo inteiro: como eu respondo esse bilhete, não sei o que vou responder e tal. E aí o que aconteceu? Eu descobri como autora que é muitíssimo importante a gente trabalhar também para divulgar os livros, né? Era meu primeiro livro e eu nunca tinha lançado nada, então arregacei as mangas, fui aqui em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro também visitar várias livrarias, apresentar para os livreiros, né, os caras que trabalham nas livrarias, a história, contar um pouco de onde tinha vindo, porque tem uma filha dessa idade, então aconteceu isso, aí escrevi. E aí o livro foi acontecendo, assim, eu trabalhando, óbvio, fiz esses 2 livros, depois eu falo do lançamento do 2º. E aí o livro foi chegando nas escolas, foi chegando nos leitores, e especialmente nos leitores dessa idade. Depois, nesse mesmo ano, no final, ele foi lançado, então, em agosto de 2017. No final de 2017, eu ganhei um concurso de teatro aqui em São Paulo para adaptar. Eu fiz uma nova amiga, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, a gente adaptou o texto, ela é uma diretora de teatro, a gente adaptou esse texto para o teatro, e aí ganhamos, mais uma vez, um concurso, um dos meus livros, ganhamos um PROAC aqui em São Paulo, que é um concurso do governo do estado para montar a peça, e aí montamos a peça do primeiro livro, e aí as crianças começaram a gostar muito, o livro começou a fazer um certo barulho, ele foi finalista do Jabuti em 2018, e aí a editora me pediu para escrever a continuação, que eu também não tenho aqui, Carol, eu fui procurar, imagina, eu tinha dado, a continuação é O Dia em que a Minha Vida Mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro, que é um novo dia na vida da Mia. Oi. Depois, se você puder falar um pouco, né, dessa transposição para os palcos, né, desse trabalho de quando o próprio autor faz a adaptação para uma outra mídia. Seria bacana, assim, porque você já está passando um pouco desse seu percurso nessas 3 áreas, né, no roteiro, para o audiovisual, na escrita literária e também na dramaturgia.
vou falar, e falo de cinema também, porque eu também escrevi a série. Existe a série O Dia em que a Minha Vida Mudou. Eu ganhei também, na época em que a gente ainda tinha esses concursos, eu ganhei também um concurso do Fundo Setorial do Audiovisual para adaptar os livros para a série de televisão. Eu adaptei também, e ainda não foi feita, né? Porque depois o mundo deu essas voltas e esse Fundo Setorial acabou, mas um dia a gente ainda consegue fazer. Adaptar o próprio livro para o teatro é um desafio bem grande, né? Porque são mídias bem diferentes, assim, e eu comecei a trabalhar em teatro não faz tanto tempo assim. Eu fiz um núcleo de dramaturgia do SESI aqui em São Paulo em 2016, escrevi a minha primeira peça de teatro, então, em 2016. Tem umas diferenças muito gigantescas, assim, né? Porque na literatura o livro é contado em primeira pessoa, então é a menina nesse jogo de pensamentos dela, responde esse bilhete, não responde, o que eu vou fazer? O bereba é isso, as minhas amigas. Fala muito da turma, né? Porque nessa época é muito importante. E aí, para o teatro, a gente tem várias limitações, assim, né? Quase sempre limitações orçamentárias. Teatro, infelizmente, é muito mal pago, assim, aqui no Brasil ainda, não é tão valorizado, mas, ao mesmo tempo, tem uma capacidade de invenção, assim, maravilhosa. Então, por exemplo, o que foi muito diferente? Eu tenho uma turma no livro e eu tinha poucos atores para fazer essa turma. Então, os atores fazem vários papéis. Um outro desafio, o livro é inteiro na primeira pessoa, contada pela protagonista Mia. Então, se eu fosse adaptar a peça para ela contando, seria um monólogo. E um monólogo, para a galera dessa idade assistir 10, 11 anos, com alguém falando, não ia dar certo. Então, eu tive que inventar, por exemplo, histórias para os outros personagens, para o Bereba, que é o amigo colorido da Mia, e a Jade. Eles têm histórias na peça que não tem aqui no livro, porque eu precisava balancear um pouco o tempo de palco dos atores, assim, né, para não ficar só com a protagonista falando. Mas, ao mesmo tempo, o teatro tem quem entra para assistir uma peça de teatro já faz uma espécie de pacto com quem está ali em cima, com os atores, né, por exemplo. E o pacto é mais ou menos assim: conta aí o que você tem que contar, que eu vou imaginar aqui. O teatro permite isso, né? Uma imaginação, assim. Então, por exemplo, eu lembro que, como eu trabalho há muitos anos com audiovisual, tem coisas que a gente, no audiovisual, no livro tem uma festa, que é um capítulo que ilustra justamente essa mudança das festinhas, assim, de festinhas infantis para festas que já são meio baladinha e não sei o quê. Em audiovisual, eu acho muito ruim fazer festa, acho sempre difícil, porque se você não está escrevendo para Globo, sei lá, ou para Disney, que eu estou escrevendo agora um negócio para Disney que tem magia, eu nem me preocupo com dinheiro, falar, vou botar aí um feitiço, eles se virem, porque tem. Mas eu escrevi durante muitos anos animação, né, que é o desenho animado, e animação tem uma coisa, se você escreve para uma festa, você tem que colocar vários personagens dançando, e para animar aqueles personagens, é super difícil. Eu acho que tem alguém com áudio aberto aí, não sei. Bom, para animar aqueles personagens é super difícil. Então, eu sempre fui dirigida para escrever em cima de um orçamento específico, assim. O teatro, eu lembro que eu queria muito... eu tenho uma pergunta aqui no chat, já respondo, Márcia. Eu lembro que eu queria muito colocar essa festa no palco, mas eu falei, não, tem pouco ator, como é que eu vou fazer uma festa com 3 atores só? E aí a diretora falou, Queca, teatro, não são nem dos 3 atores, são 2 atores, uma luz bonita e acabou, aquilo é uma festa, o resto o público imagina. Então tem essas maravilhas, assim, né, das diferenças entre escrever para cinema, para televisão, ou escrever para teatro, ou escrever para literatura, que é uma coisa muito solitária, que sou eu e a página em branco aqui, depois eu tenho contato só com a editora, enfim. É uma coisa que e tem um desafio muito grande, que é o desafio de você ser autor e você adaptar a sua própria coisa. Porque quando você pega para adaptar para o teatro ou para o cinema um livro de um outro autor, como eu fiz ano passado, eu escrevi um filme adaptado de um conto de uma outra autora.
você está distante dos personagens, você consegue olhar aquilo com um certo espírito crítico e dizer o que acha bom, o que acha ruim. Quando você é autora da própria coisa que você vai adaptar, é tudo misturado, né? Você gosta de uns personagens e gosta de outro, aquilo foi uma ideia que partiu da sua relação com a sua mãe, é tudo meio... Então é difícil, é um desafio, assim. A Márcia está perguntando, já vou começar a responder aqui algumas coisas, tá? A Márcia perguntou se eu poderia comentar de novo os títulos dos livros. Você manteve os mesmos das adaptações? O primeiro livro é O Dia em que a Minha Vida Mudou, por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. E o segundo não é fácil, porque eles são livros imensos, aí não é fácil de decorar. Depois eu posso colocar no chat. E o segundo é O Dia em que a Minha Vida Mudou, por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro. Tem uma outra pergunta também. Tem alguma dica para se escrever roteiros? Olha, Márcia, roteiro é uma coisa muito técnica que você aprende muito fazendo, assim. Eu assim, acho que hoje em dia tem vários manuais, assim, e cursos na internet mesmo, várias dicas em sites. A melhor coisa que eu acho que a pessoa pode fazer para escrever o roteiro é assistir muita coisa e assistir como se fosse escrever, assistir decupando, assim. Então acontece isso. Pronto. Eu acho que o melhor jeito de aprender a escrever roteiro, assim, é pegar dicas na internet, livros, se tiver acesso a um livro, e assistir, assim, dependendo do tipo de coisa que você quer escrever. Assim como eu acho que para quem quer escrever um livro, a dica que eu mais posso dar é leia sem parar, porque foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu acho que para quem quer escrever roteiro é assiste, e vai decupando, né? Decupar é assistir e, nos primeiros 15 minutos de filme acontece isso, depois aquilo. Eu acho que essa é a dica que eu dou. A Carol perguntou as diferenças entre as escritas do primeiro livro, já que o segundo foi sob demanda. Em que momento você escreve? Você faz pesquisa para a criação dos personagens? Ótima pergunta, Carol. Foi muito diferente escrever o primeiro livro e o segundo, porque o primeiro eu não tinha, era um edital, era um concurso, então eu não tinha leitor nenhum, eu só tinha um prazo. O segundo foi bem difícil, né? Porque é isso, eu já tinha um monte de criança que tinha lido, eles já gostavam da história, eu tinha que aumentar um pouco a turma, tem novos personagens no segundo livro. Eu fiquei muito na dúvida se eu aumentava a idade da protagonista ou não. Depois eu pensei que o que foi super bem com eles foi essa história de ser no 6º ano, então eu achei que era legal continuar, mas foi muito diferente. É muito diferente você escrever um livro sob demanda, sob encomenda, com um prazo, do que você escrever um livro livre, né? Assim, vou escrever para um edital. Eu não faço pesquisa para a criação dos personagens, mas não acho nem que isso é certo. A maioria dos autores que eu conheço pesquisa bastante, assim. A questão é que eu conheço bastante gente dessa idade, eu tenho muita, por incrível que pareça, né? Vou fazer quase 50 anos daqui a pouco, mas eu conheço muito pré-adolescentes e adolescentes, então eu interajo bastante, e depois comecei a interagir com eles por conta dos livros, né? Isso que a gente está fazendo agora, eu faço amanhã cedo, por exemplo, eu tenho um encontro às 9 da manhã com o 6º ano de uma escola, na quinta-feira eu tenho um encontro às 10 da manhã com outro 6º ano, então é muito prazeroso para mim, porque eu convivo muito com eles, mas acho que o certo é fazer pesquisa assim. Eu acho que eu faço essa pesquisa no ao vivo, assim, com as pessoas, né? Que mais? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Não, estamos falando dos áudios. Depois desses 2 livros, tem uma coisa que eu falei logo no comecinho que para mim foi difícil me entender como autora, porque eu tinha a profissão de escritora num pedestal, assim, e é difícil você, de fato, se entender como autora, mesmo esse livro tendo ido bem, mesmo esse livro tendo sido finalista do Jabuti. Eu acho que eu gosto tanto de literatura que demorou muito tempo para eu falar, eu sou escritora, sabe? Vai num lugar assinar uma ficha, aqui, qual é a sua profissão? Depois desses 2 livros, eu ainda demorei um tempo, assim, mas aí foi isso. Aí agora eu
esse ano, como a Carol falou na apresentação, né, eu vou lançar 3 outros livros que não são a continuação dessa série. Eu preciso escrever a 3ª continuação, tem um monte de criança pedindo, o 3º livro, que é a continuação, mas eu resolvi me aventurar também pela literatura adolescente, totalmente adolescente, e aí esse ano eu vou lançar 2 livros, um por uma editora que chama Plataforma 21, que é da VIR, é Vergara, é o selo adolescente deles, e um outro pela editora Autêntica, pelo selo adolescente da editora Autêntica, que chama Gutenberg. E estou lançando pela Companhia das Letras um conto ao lado de outros 9 autores que também falam sobre adolescência. Tem alguma pergunta? Gostaria de saber como que é, a Janaína, como é a interação com esses leitores cheios de energia do 6º ano. É maravilhoso. Era mais legal quando era ao vivo, né, Janaína? Era muito, muito, muito delicioso ir fazer visita nas escolas, porque é isso, é o tipo de pesquisa, sou eu quase encontrando com os personagens que eu fiz ali, e ao mesmo tempo ouvindo umas dicas ótimas, ouvindo a realização que eles fizeram com a leitura, ouvindo as impressões deles sobre os livros, assim. Eu tive muita sorte, assim, porque todos eles, por exemplo, no começo, eu fui numa escola aqui perto de São Paulo, em Guarulhos, que um menino me disse, não consegui me identificar muito com o livro, porque a protagonista é mulher, então acho que são uns conflitos muito femininos. E aí eu perguntei para ele, mas você não tem amigas, meninas? Você não está no 6º ano também? Você não tem tantos conflitos parecidos assim? Até falei, acho que esse conceito, o que é menino, o que está mudando tanto hoje em dia, né? Enfim. E aí, depois disso, eu comecei a prestar muita atenção, assim, nas diferenças entre as escolas, né? Eu fui em muita escola pública, fui em muita escola particular, o livro foi muito adotado por várias, assim, aqui em São Paulo a gente chama Vale do Reino Encantado, são umas escolas particulares meio hippies, assim, sei lá, o Equipe, Vale do Rio Pinheiros, me chamam, que são umas escolas particulares que ficam nesse bairro aqui de São Paulo, que é um bairro de gente que tem grana, mas que enfim, que tem uma educação mais progressista para as crianças. E eu tinha medo de que esse meu livro tivesse esse foco, assim, porque nitidamente a menina, essa Mia, estuda numa dessas escolas, pelo menos é o que parece. Eu morria de medo, eu falava, ai, nossa. Mas acontece que eu fui por conta da peça, mas por conta, assim, uma professora, dessas professoras que frequentam bibliotecas ou que frequentam hotéis aqui em São Paulo, me escrevia via Instagram, assim, pelo direct, que me achava, falava, nossa, você pode vir aqui falar com os meus alunos? Eu fui em muita escola pública, muita, e aí, o ano passado, teve aquele PNLD, e o meu livro foi um dos selecionados no PNLD, e vendeu, sei lá, 40 mil cópias no PNLD, e agora está espalhado por todo o Brasil. Então, para mim, isso é uma bênção, assim, saber que ele atingiu diferentes escolas e diferentes crianças, e as crianças de escola pública, na conversa comigo, assim, acho que eles identificaram o que é o conflito ali de qualquer criança dessa idade, que eu estou crescendo e não sei muito bem como agir, assim, sabe? Quais são essas regras? Claro que tem, por exemplo, no segundo livro, o segundo livro é também um único dia na vida da menina, mas é um passeio que eles fazem, mas é uma viagem, e essa viagem são essas viagens que acontecem na escola particular, na escola pública, no máximo, eles passam um dia no museu, um dia sei lá, no teatro, por exemplo. Várias crianças de várias escolas públicas de São Paulo vieram assistir a nossa peça, até porque quando a gente ganhou o edital, a gente tinha essa contrapartida, assim. Mas a conversa com crianças de diferentes escolas foi interessante para perceber que existia essa identificação que vai muito além, óbvio, da renda familiar, né? Que é isso, que é só que mudando, meu corpo está mudando, não sei o que fazer com isso, entendeu? Tem uma pergunta. Você foi uma criança com acesso aos livros? Como era o seu contato com a leitura? O que você nota na atualidade sobre a oferta de literatura para o público da educação básica pública?
Eu fui uma criança com muito acesso aos livros, eu sou filha de uma mãe jornalista, então ela tinha uma biblioteca, uma mãe jornalista classe média, com uma biblioteca muito interessante, assim. Eu noto que existia, eu tenho quase 50 anos, né? Então nasci nos anos 70, existia antes um olhar diferente para a infância, num sentido claro, a gente já tinha ótimos, excelentes autores infantis, mas era muito mais aberto num sentido... não existia hoje em dia essa preocupação que a gente tem com a literatura infantil e de ofertar livros com diferentes desafios para as crianças. Antigamente, a educação era mais ali no pé da mesa, assim, né? Então, eu cresci com essa biblioteca da minha mãe e lendo coisas. Eu lembro que eu li, sei lá, um autor que eu amava na adolescência, Bukowski, Charles Bukowski. Eu devo ter lido com 10, 11 anos de idade, que é absurdamente inapropriado para alguém daquela idade, mas porque tinha aquela biblioteca ali, não tinha restrição nenhuma. E eu acho que, minha mãe foi louca. Não, acho que essa era a meio educação dos anos 70, 80. A gente ia na padaria comprar cigarro para os pais, fumava cigarrinho, era uma coisa um pouco diferente, assim. Hoje em dia, acho que a gente tem um pouco mais, né, de noção, assim. Então, meu contato com a leitura era esse. Eu lia muito, 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 muito. Era apaixonada. Eu era apaixonada pelo Machado de Assis quando eu era criança. Eu lembro, e era apaixonada, e estou até hoje. Isso é uma coisa muito engraçada. Quando eu era criança, o livro que mais me tocou, e me tocou profundamente, foi Poliana. E as crianças hoje conhecem Poliana por causa da novela, né, do SBT. E eu me dei conta disso num encontro com umas crianças, quando elas me perguntam qual era o seu livro preferido na infância. Eu lembro que, durante um bom tempo, eu fiquei com vergonha de falar que era Poliana, porque Poliana virou sinônimo de uma coisa que muita gente descolada hoje em dia acha bobo, acha naífe, acha ultrapassado. E aí eu contei isso para sempre. Falei, olha, a Poliana é uma personagem sensacional, porque ela tem ali um jeito de se livrar de umas situações esquisitas que a vida aprontou para ela com muito otimismo. Você tem que gostar de Poliana assim, se esse for o caso, não precisa ter vergonha. Enfim, tem mais uma pergunta. O que você nota na atualidade sobre a oferta de literatura para o público da educação básica pública? Olha, é uma impressão que eu tenho e é uma impressão muito particular, tá? Essa que eu vou falar. Eu acho que essa oferta, para além desses PNLDs, que a gente contém sem ter, né? Isso foi um marco também no mercado editorial, que sofreu muitíssimo com a ausência desses concursos por muitos anos. Eu sinto que, pelo menos no encontro que eu tive com todas as escolas e professoras de escola pública, está sempre muito na mão de um professor, num certo sentido, está sempre na mão de um professor guerreiro, de um professor que entende muito a importância da literatura e que vai batalhar por isso, assim, que vai oferecer autores diversos para as crianças. Estou falando porque eu frequentei um pouco essa realidade quando o PNLD, acho que vocês sabem mais do que eu isso, mas ficou congelado por um tempo, né? Depois voltou a ter, não foi isso, Carol? E agora tem de novo desde o ano passado. E que eu acho que essa oferta, então, estava muito na mão assim, de você encontrar professores que são apaixonados não só pelo ofício, né, de ensinar, mas por literatura e por querer apresentar para as crianças as coisas mais distintas possíveis, assim, sabe? Eu tive nesse meio do caminho um encontro, tem um projeto aqui que não é só em São Paulo, que é no Brasil todo, que chama AEL, que é a Academia Estudantil de Letras. É um projeto de uma mulher que foi professora de literatura durante muitos anos e depois abriu, e que eles fazem em muitas escolas públicas por aqui esse negócio chamado AEL, que são alunos que ficam 2 vezes por semana no contraturno para estudar literatura e teatro. São só escolas públicas, os alunos se inscrevem, e aí eles estudam a cada 2 ou 3 meses um autor diferente. Eu tive contato com esse projeto porque, no fim, eles foram assistir a peça de teatro por conta que a gente tinha que dar uma contrapartida para o governo. As crianças amaram e, no fim, eles nomearam a AEL deles, que é no bairro da periferia aqui de São Paulo, como AEL que é Carreis. Imagina, eu tinha acabado de me tornar escritora, nossa, eu chorava, mas eu chorava porque aquilo para mim foi uma coisa assim tão maravilhosa, e crianças de fato muito, muito, muito interessadas por
por leitura, por literatura, e você via que ali era um trabalho... a Márcia falou que seria maravilhoso se esse projeto fosse implantado em todas as escolas públicas do Brasil. Márcia, é um projeto muito maravilhoso. Depois vai atrás, procura Academia Estudantil de Letras. Esqueci o nome da moça que é a fundadora agora, que é uma batalhadora, assim. Eles implantaram por N escolas por aqui. Eu sei que tem fora de São Paulo várias escolas de outros estados também, e vai muito bem com os alunos, porque tem essa coisa de despertar consciência mesmo, sabe? De literatura, assim, nas crianças. Espera aí que eu estou perdendo um pouco as perguntas aqui, eu vou subir, tá? Você se vê de alguma forma... A Juliana Lucena me perguntou, você se vê de alguma forma na protagonista do seu livro? Ao dar a vida a ela, lembrou de alguma experiência da sua infância, adolescência? Juliana, essa pergunta é ótima. Tem uma coisa aqui em casa, a minha filha não conseguiu até hoje ler esse meu primeiro livro, porque ela acha que foi super inspirado nela, porque eu escrevi quando ela estava de fato no sexto ano, então ela começou a ler e falou, não, me sentindo muito incomodada, minha filha é muito preservada, assim, ela é super tímida, ela achou que era ela. Mas não é, acho que todo autor estaria mentindo se dissesse que não tem nada dele no personagem, assim, o personagem desses 2 primeiros livros, a Mia, né, que é a minha primeira protagonista, tem tudo a ver comigo, porque eu penso rápido desse jeito que ela pensa, eu falo rápido. Tem muitas coisas da minha infância e algumas da minha pré-adolescência no livro, assim, tem um episódio, fala de morte o livro também, que é o episódio da morte do pai da Mia, que é a morte do meu pai quando eu era criança. Então, é sempre, acho que quase todos os livros que a gente escreve, de um jeito ou de outro, tem muito de você ali. Aí tem a Grace perguntando, Queca, boa tarde, gostaria de saber se você já teve a oportunidade de estar com o 6º ano carioca e como foi a experiência. Notou alguma diferença regional nesse público? Grace, você acredita que ainda não? Eu já fiz com crianças do Nordeste, porque a pandemia ela foi muito ruim nesse sentido, né? Eu parei de fazer essas visitas, mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque as pessoas começaram a entender que a gente poderia fazer assim esses encontros online. Então eu já fiz com criança do Rio Grande do Sul, já fiz com criança do Nordeste, não fiz com Rio de Janeiro ainda. Me chamaram uma vez para... Agora, Queca, porque a gente tem estudantes capianos aqui, exatamente. Então, é isso. Então é a minha primeira vez, oba. Desculpa, eu estava achando que eu estava falando só com as professoras e com os alunos mais velhos, não. Queca, depois se você puder falar um pouco, né, da sua relação com o processo do ilustrador, como é que foi essa parceria, já que os seus livros eles têm muito essa imagem, né? As imagens elas aparecem o tempo inteiro na narrativa. Então, como é que foi para ele trabalhar isso? Como é que vocês fizeram essa dobradinha? O ilustrador é carioca, o Vim. Ele mora aí no Rio de Janeiro. Eu não conhecia esse ilustrador, a editora que indicou, e ele foi lendo o que eu escrevi, aí ele mandava umas imagens para a gente aprovar, mas foi muito, muito delicioso e muito rápido, porque eu acho que ele pegou o jeito, assim, eu não sou... É engraçado, normalmente os autores, quando escrevem, falam que enxergam a personagem de um jeito específico. Eu não sou muito visual, eu sou muito da história mesmo. Talvez eu não enxergue os meus personagens de um jeito, assim, eu não vejo a menina é assim, ou a menina é assada, ou o menino não sei o quê. Então, eu acho que isso facilita na minha conversa com os ilustradores, né? Porque às vezes o autor vai com uma ideia pré-concebida, assim, já... Com o Vim foi super fácil, ele é um baita ilustrador, assim, ele pegou... As editoras têm sempre uma vontade de deixar as ilustrações bem objetivas e populares, assim, num certo sentido. Eu falo porque eu tenho um amigo ótimo que é ilustrador, que foi meu amigo, Carolina conhece, o Daniel, foi meu amigo que me indicou para a Companhia das Letras, quer dizer, meu amigo que está nessa história, foi ele que deu os endereços de e-mail do pessoal para mim, e ele é um baita ilustrador. Volta e meia eu fico tentando fazer alguma coisa em parceria com ele, porque a gente trabalha juntos há muitos anos e nunca consigo, porque ele não tem um traço muito popular, ele faz um desenho meio chique, assim, não sei. Então, mas nesse caso específico da Companhia das Letras, eu adorei trabalhar com o Vim, eu acho que ele sim fez um traço bastante objetivo e popular, e ao mesmo tempo super bonito, adorei a cara que ele deu para os personagens.
Peraí, vou ver se tem. É o Academia Estudantil de Letras, é isso. As crianças, a Isabel falou, as crianças e adolescentes amam teatro. Se vê Romeu e Julieta com músicas da Marisa Monte. Que lindo, tinha um público de escola pública, eles vibravam tanto. Há um projeto bem interessante na rede municipal do Rio, Núcleos de Arte. Os alunos participam do contraturno, teatro, arte literária, música. Eu não conheço. Tem alguém falando, Vanessa. Minha filha está exatamente nessa fase da Mia, com as mudanças entre ser criança e ser adolescente batendo a porta. E também na fase da resistência e divergências com a mãe. Nossa, Vanessa, você acha que esse livro a ajudaria? Bom, eu sou suspeita para dizer isso, né? Porque, obviamente, eu acho que sim, acho que fala de muitos desses conflitos, assim. Eu comecei a falar dos meus próximos 2 livros. Um deles, que vai ser lançado mais ou menos no final desse ano, entre outubro ou novembro, chama Sozinha. É um livro que fala especificamente dessa relação mãe e filha na adolescência, porque é uma coisa muito... para as mães é uma coisa muito difícil também, e eu sou apaixonada pela adolescência, tá, gente? Por isso que eu escrevo sempre para adolescente. Eu sou apaixonada por esse momento, que eu acho que é mágico num sentido. Eu detesto quando usam o termo aborrecência. Eu acho pejorativa, acho ruim, assim, acho que óbvio é uma fase difícil, mas é uma fase difícil para eles, é uma mudança muito radical, né? Eu li muitos livros antes de escrever esse meu livro sobre a mudança do cérebro no adolescente, de hipotálamo, mas acho que propriamente para as mães, e falo isso de mães, posso falar de cuidadoras, mulheres, posso até falar de pais, mas porque a relação, especialmente das meninas com as mães, a Vanessa aqui falou da filha dela, da resistência, uma relação que muda muito nessa fase específica, e acho que a gente fala muito pouco, porque o que se fala normalmente, o que é discutido, é sempre um pouco dessa coisa caricata, do tipo, minha filha bate a porta, minha filha está me contradizendo, minha filha não quer mais as coisas que eu falo, tarará, tarará. Mas eu acho que a gente fala muito pouco do que de fato acontece, que é uma transformação gigantesca da relação. Essa relação precisa transformar, né? Você não vai mais cuidar daqueles filhos como você cuidava antes, porque eles não precisam mais. E do luto que é. A adolescência também é um luto gigantesco para eles, porque eles têm que fazer o luto do corpo infantil, eles têm que fazer o luto da infância, que é uma fase muito mágica, e lidar com todas as coisas, mas é um luto gigantesco para a mãe também. Eu senti isso, eu escrevi esse livro, que daí não é essa série, o último livro que eu vou lançar esse ano, chama Sozinha, e fala da transformação de uma adolescente que acabou de perder a mãe, e essa perda da mãe foi o jeito que eu encontrei, só que a personagem da mãe é quase mais protagonista do livro do que ela, porque eu queria justo falar dessa relação e desse distanciamento que é necessário você fazer dos seus pais nessa fase, e de como os pais sofrem, porque a gente tem que se adequar a um outro tipo de relação, não mais aquela de cuidado. Então, respondendo a Vanessa, eu acho que acho que a sua filha pode se divertir bastante com os conflitos da Mia e talvez, não sei se aprender, né? Acho que os livros não são escritos para a gente aprender nada, mas para se identificar. E aí, quando ela crescer mais um pouco sozinha, que é esse livro que fala de adolescência, eu acho que é perfeito para essa fase, mas ele é para crianças mais entre 15 a 16 anos, acho. Crianças não, tá vendo? Eu tenho até hoje, eu acho que a minha filha é criança e não é. A Giovana está falando, a transição é realmente muito difícil, e estou vendo ficando mais difícil ainda, porque as crianças que estão em casa, digo pelo meu irmão mesmo, não estão conseguindo nem viver essa fase com seus pares. De nada, Vanessa. A Vanessa respondeu. Giovana, sem falar nessa pandemia, né? Quando eu penso na dificuldade, assim, subjetiva que é para qualquer criança ou adolescente, mas principalmente adolescente nessa fase que eles tinham que estar com os pés no mundo, nessa fase que eles deviam estar convivendo com adolescentes da idade deles, ficar trancado em casa, meu coração sangra, assim, toda vez que eu penso nisso. Claro que ainda tem as coisas mais complexas, né, que são as situações das crianças que não vão ter ali a merenda para comer, ou muito mais que não consegue acompanhar no letivo porque não tem acesso em casa. Tudo isso é horroroso, tudo isso é complexo.
complexo, mas a parte subjetiva disso também, que é a falta de convivência com gente da mesma idade, assim, tem sido muito pesado, acho que é um desafio, mas ao mesmo tempo também para não ficar só na parte ruim, assim, a gente vê também histórias tão interessantes, né? A gente vê histórias de gente, adolescente, eu digo, que de uma certa maneira está conseguindo produzir, ou que até... Aqui em casa aconteceu isso. A minha filha nunca foi muito leitora, até porque Casa de Ferreira e Espeto de Pau dizem isso, ou porque ela, quando começou a entrar na adolescência, tinha que se afastar da mãe nesse sentido. Na pandemia, ela virou uma leitora compulsiva, assim. Então, você vai achando ferramentas, assim, né, para lidar, mas isso é difícil. A Aline está falando, o núcleo está dando aula online, minhas filhas acompanham, mas acho que a maioria fazendo presencial não consegue acompanhar. A Vanessa está perguntando, você divulga seus lançamentos no Instagram? Divulgo, Vanessa, vou pôr aqui meu Instagram, então, ó, que é Carreis 123, é bem fácil. Você quer falar um pouco eu botei ali acima, né, o lugar da literatura nesses tempos pandêmicos, assim, o desafio de criar nesse momento, assim. Como é que você enxerga isso e, enfim, o que mudou também? Muita gente diz que tem, nesse momento, dificuldade de concentração para leitura, ou, de outro lado, você vê, por exemplo, essa possibilidade, nas nossas rodas acontecendo virtualmente. Você tem lives e você tem contato com muitas coisas que migraram para o virtual e que, com isso, poderiam ter um alcance maior. Então, são dois lados. Como é que você está experimentando esse momento, também como leitora, como escritora e como leitora? E como é que você está percebendo também esses desafios, no caso, como mãe, né? Como leitora, eu confesso que eu estou com muita dificuldade de concentração. Eu também ouvi muita gente dizendo isso, e eu que sempre fui uma leitora compulsiva, tenho muita dificuldade de concentrar. Eu não sei se é porque eu estou trabalhando muito também. Esses 2 últimos anos, ainda bem, né? Não estou podendo reclamar. Eu trabalhei, eu emendei um filme com uma série que eu estou fazendo agora, e aí chega à noite eu estou muito cansada, que nem uma história mais leve, assim. Então, de vez em quando eu consigo, eu acabei de ler um livro de uma amiga, que era roteirista também, que escreveu o primeiro livro, quando eu consigo ler um livro inteiro, eu falo, nossa, que maravilhoso. Ao mesmo tempo, eu acho que a literatura, mais do que nunca, tem esse lugar que foi um lugar muito importante para mim a minha vida inteira, apesar de eu ter muitos irmãos, tenho 2 irmãos, mas tinha mais 2, porque minha mãe casou de novo, meu padrasto tinha 2 filhos, eu sempre fui uma criança mais solitária, e a literatura me fazia uma companhia maravilhosa, e acho que, para muita gente, eu tenho, então, minha filha é uma filha única, e que, assim, claro, ela encontra com as amigas online, ela está fazendo aulas online, mas ela e ela sempre foi do tipo mais tímido e solitário também. Eu percebo que a literatura está fazendo uma companhia e está possibilitando tudo aquilo. Claro que um livro não vai substituir essa interação que é tão importante para eles nessa idade, mas eu acho que tem essa característica de possibilitar viagens, especialmente pré-adolescentes que gostam muito de fantasia ainda, né? Viagens que eles não fariam assim. Então, acho que é mais importante do que nunca. Na verdade, toda vez que alguém me pergunta como que eu incentivo o meu filho a ler, a única resposta que eu consigo dar é lendo você mesma, né? Então, acho que eu tenho esse exemplo aqui em casa, é isso. Eu sempre com um livro na mão. E toda vez que eu levava um livro para minha filha, ela fazia uma cara assim, não sei o quê. Mas ela me viu a vida toda com o livro na mão. E quando ela percebeu aqui em casa sozinha, com 100 livros para fazer, ela foi atrás dos livros. Agora, os livros que ela escolhe, que ela me pede para comprar, ou que ela mesma vai na livraria agora e já tem uma cota que por desconto, entendeu? Acho que tem essa importância. Qual era a outra pergunta, Carol? Tem uma pergunta aqui, ó. Da Grace. Ela perguntou o que te levou à escolha dessa faixa etária como público. Grace, no começo eu contei um pouco que foi um pouco porque a minha filha estava nessa faixa etária, ela era pré-adolescente quando eu escrevi, mas eu gosto muito para qualquer autor, é legal ter personagens em crise, porque crise é conflito, e conflito é o nosso fermento para escrever, assim. Personagens que transitam entre uma faixa etária e outra, como o pré-adolescente faz,
são super interessantes, porque eles carregam ainda comportamentos das crianças e já flertam com alguns comportamentos adolescentes. Isso, para qualquer autor, é maravilhoso, poder ter essas características expandidas de vários personagens. Então, eu gosto muito de pré-adolescentes, eu tenho vontade de escrever personagens da minha idade, por exemplo. Eu vou fazer 50 anos, então estou entrando numa meia-idade, que é uma época da vida bastante confusa também. Começa a ter sintomas da menopausa, todas aquelas coisas que envolvem mudança. E aí, quando envolve crise e mudança, é maravilhoso para qualquer autor escrever, porque você tem fermento, é isso. Deixa eu ver. Tem gente falando que a pandemia... A Isabel falou que a pandemia afastou elas dos livros, a Íria falou que está com pouca concentração. É isso, gente, é difícil mesmo. A gente passa o dia inteiro. Eu estou fazendo um trabalho agora que eu fico todos os dias, das 2 às 6, em reunião pelo computador, das 2 às 6, prestando atenção aqui com o fone. Chega às 6h10, eu estou quase desmaiando. Queca, inclusive, vou até dizer, né? A Queca está fazendo esse trabalho, na equipe dela tem uma aluna que era nossa, da Educação à Distância, Maíra. Então, Maíra foi uma Oliveira, feliz coincidência, exatamente. Formou-se agora em educação. Ela está escrevendo uma série de bruxas comigo, muito legal. Alguém falou, quando possível, escreva para a fase dos 30, por favor, adoraria ler. Vou escrever, Grace. 30 também é ótimo, 28 anos é uma fase que muda muita coisa, assim, né? Que 30 parece que é aquela permissão que você deixa de ter, de ser adolescente. Tem gente que é meio adolescente até os 26, 27, 28, fala, bom, agora eu sou adulto. E aí tem muita mudança também. A Janaína perguntando se eu já pensei em escrever livros para educação infantil. Eu já pensei, Janaína, eu já escrevi muitos desenhos animados para essa faixa etária, já escrevi, tinha um que estava até há pouco tempo no ar, que chamava Mundo Ripilica, que eu escrevi para Discovery Kids, que é para criança de 2 a 6, mas eu tenho uma dificuldade, que eu gosto muito de escrever muito, escrever assim, de um jeito intenso. E a educação infantil, você tem que ser muito conciso, você tem que saber uma história mais lenta, não necessariamente mais lenta, mas acompanhado de imagens, né? É um livro que conta muita história com a imagem também. Eu não sei nem se eu saberia, acho que seria um desafio interessante, mas eu não sei se eu saberia fazer isso. O que mais, gente, vocês têm de perguntas? Tem uma pergunta aqui no chat que é muito interessante, aí eu também fiquei curiosa para saber. Com essa evolução das tecnologias, né, você acha que talvez essas crianças que gostam muito, né, de celular, de internet, você acha que o e-book pode ser uma solução para prender a atenção deles? O e-book, um livro que você lê no Kindle, assim, não o audiobook, o e-book mesmo. Isso, que lê no Kindle. Eu acho que super pode ser, mesmo porque é engraçado, eu adoro livro de papel, né? Tá aqui a minha estante que eu arrumei ontem atrás, e eu sinto falta de livro de papel, mas eu acho que em casa todo mundo lê no Kindle, minha filha lê no Kindle, meu marido lê no Kindle, porque a gente ama viajar, e é ruim você levar muitos livros para viagem, então substitui, né? Fora que o e-book tem umas vantagens também. Muitas vezes é mais barato, você consegue comprar em várias promoções, não é? Então, acho que super pode ser um estímulo. Mas eu ainda acho, Giovana, que o melhor estímulo é exemplo mesmo, né? É isso. Exemplo de mãe e pai, exemplo de amigo, exemplo de professor. Eu descobri esses dias que a minha filha não só virou leitora, como ela está fazendo uma coisa que eu nunca tinha visto, porque eu sempre achei que, para mim, pelo menos, a leitura sempre foi uma coisa bastante solitária, né? Você está ali com um livro sozinho, muito que você imagina o fim, você... A minha filha está lendo uma série de livros junto com uma amiga. E eu falei, mas como que vocês leem juntos? Não, a gente combina, hoje a gente vai ler 4 capítulos. E aí, no final do dia, elas se encontram para falar. Eu nunca tinha visto isso, achei maravilhoso. É como uma roda de conversa, é como uma roda de leitura,
mas em 2. E eu falei, gente, eu nunca tinha feito uma leitura compartilhada, assim, então o livro te possibilita milhões de coisas, assim, né? Assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu também amo livros, e eu gosto muito do livro físico, mas eu tenho um Kindle. E tem uma rede social para você saber suas leituras, todas as leituras já lidas, você fazer resenhas, porque você ganha pontos quando faz resenhas, você conquista várias medalhinhas, você conversa com as pessoas sobre o livro que você leu, e eu participo dessas redes sociais porque eu acho muito legal, e eu também leio em grupo, nosso filho. Eu acho muito legal. E é legal espalhar esse... É Scooby o nome, é book ao contrário, né? Ah, Scooby. Scooby. Isso. Eu já entrei, não sabia, mas eu não sabia que era uma rede social, eu estou tão desinformada, eu sei lá por que eu entrei, eu acho que eu vi alguma coisa do meu livro, eu entrei, mas não sabia que era é uma rede social, você encontra pessoas que leem os mesmos livros que você faz resenha, pratica, faz metas diárias, anuais, é muito interessante, então fica aí também de dica aí. Maravilhoso, obrigada, Giovana. Quantos anos você tem, Giovana? Vou fazer 24. Desculpa perguntar, você está com a cara de adolescente. Não, mas eu leio como adolescente também, adoro os livros de Percy Jackson. Mas o que você está lendo? O que você curte, assim? Eu gosto muito de livro mais pesado agora, mas antes eu me apaixonei por Percy Jackson, eu adorei. Indico para qualquer adolescente ler, porque é sensacional. E eu amo também Rafael Montes, que é um pouco mais adulto, né? Sim. Não indico para nenhum adolescente. Bom dia, Verônica. Sim. Isso, gente, muito bom o livro, por sinal. E eu gosto de ler de tudo, eu tento ler um pouquinho de cada coisa para poder conhecer. Que legal você falou de Percy Jackson. Percy Jackson eu sempre indico para as mães, quando perguntam, meu filho tem 10, 11 anos, o que ele pode ler? Eu falo, bom, além dos meus livros, claro que eu tenho que fazer essa indicação, Percy Jackson, porque primeiro que é uma série gigantesca, então você vai incentivar de fato, porque e não é só Percy Jackson, tem Magnus Chase, tem não sei o que, vai tendo lá, como chama isso mesmo, os spin-offs, né, deles. Mas eles esse Rick Riordan faz uma coisa muito interessante, que é trazer a mitologia. As crianças ficam interessadas por mitologia nessa época. Eu falo que a minha filha não era leitura, mas Percy Jackson ela leu muito, ela amou, e na época ela queria estudar grego. Ela pediu vários e vários livros dos mitos gregos, e na época a escola dela tinha um curso de grego, ela foi estudar. Eu falei, gente, isso é muito maravilhoso, porque abre um universo assim, gigantesco, né? A Betânia perguntou, você teve alguma inspiração para fazer o livro, como alguma banda, filme ou outro? Betânia, você sabe que eu não tive uma inspiração direta, eu não lembro exatamente como veio essa ideia do livro na minha cabeça, mas depois, passado muito tempo depois de escrever o livro, eu fico pensando que alguns filmes, algumas coisas foram formando essa história na minha cabeça. Tem um filme, eu preciso pesquisar aqui, porque eu lembro, o nome dele em inglês é Little Manhattan, eu acho que em português é ABC do Amor, deixa eu ver se é isso, que é um filme que eu assistia muito, 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 muito com a minha filha. Sabe qual é, Giovana? É esse ou não? É a história de um menino... Esse ABC do Amor não me é estranho, não, mas acho que eu já vi também. É ABC do Amor mesmo, em português, é um filme de 2005, que é um filme que é uma comédia romântica pré-adolescente. E o meu livro, basicamente, é uma comédia romântica pré-adolescente também. E aí eu revi ABC do Amor, não faz tanto tempo, eu falei, eu acho que a ideia deve ter vindo daí. Como esses pré-adolescentes se apaixonam, afinal, eles namoram já ou não namoram? Acho que veio um pouco assim. E uma série, que é a série que eu... A Isabel, desculpa, estou me cortando... Mas a Isabel perguntou para a Giovana qual é o sobrenome do Rafael. É Rafael Montes. Isabel, ele tem vários livros publicados pela Companhia das Letras. E ele foi ex-aluno da UERJ. E ele o quê? Ele foi ex-aluno da UERJ. Ele foi ex-aluno da UERJ, é verdade. Ele é carioca. A Carol me perguntou o que você está lendo no momento e personagem marcante de livro que você leu quando adolescente. O livro que mais me marcou a adolescência, e eu tenho ele bem na cabeça agora porque eu estou editando um desses livros que eu vou lançar esse ano,
e é um livro que se passa nos anos 90, e ele tem muitas referências de várias coisas que eu ouvia, via e lia nos anos 90. E o que mais me marcou, mas assim, mudou completamente a minha vida, foi o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que eu li na adolescência, e a gente tem mais ou menos Mesma coisa. Mesma coisa, né? Eu ficava sonhando com aquela república, e é engraçado porque todo mundo acha que é um livro super Unicamp. triste. Unicamp, Barangeraldo, todo mundo acha que é um livro super triste porque fala do acidente dele, mas não é um livro super bonito, assim, que fala dessa fase da vida com muita propriedade, assim, né? Desses primeiros anos da vida adulta, assim. Eu acho que certamente foi o livro que mais me marcou na adolescência, assim, além dos livros do Bukowski. Que mais? O que eu estou lendo no momento? Então, eu acabei de ler um livro de uma amiga minha, que chama Brasa, que é uma roteirista que tem uma história muito maluca, que ela foi fazer um trabalho no Congo, e aí ficou com o passaporte preso, e o Congo tinha um ditador, ela não podia sair de lá, uma história bem louca, muito, muito maravilhosa. Chama Brasa, o filme, o livro, e a autora é a Mariana Mamari, deixa eu lembrar o nome dela, Mariana Brecht, pela editora Moinho. A Luana escrever histórias com personagens que transitam entre faixas etárias e passam por transformações são interessantes. Estou reescrevendo contos maravilhosos e contos populares. Confesso que estou amando esses tipos de narrativas. São releituras de contos tradicionais, apresentando uma versão contemporânea. Já penso em publicá-lo e ilustrá-lo. Estou animada. Muito legal, Luana. Acho maravilhoso escrever para essas faixas que estão transitando. É sempre mais fácil, as histórias vêm com mais facilidade, assim, né? Alguém perguntou qual é o nome do livro. O nome é ABC do Amor, por Alana, do quarto ano. Queca, você ia falar sobre suas séries de referência também. Também li a minha série de referência. Ela é referência para absolutamente quase tudo, que eu não sei se vocês assistiram, porque ela já está meio antiguinha. É Gilmore Girls. Eu amo. Acho que passou Gilmore Girls, passou um tempo no SBT, eu lembro de ver a chamada como As Garotas Gilmore, e passa tem no Netflix até hoje, tem 7 temporadas, é uma história de mãe e filha. Para quem tem pré-adolescente em casa, ou mesmo para vocês pré-adolescentes que estão assistindo, quem tiver acesso ao Netflix, é legal essa série. Eu acho que ela passou também no SBT uma época, mas acho que não passa mais. Essa era a minha série de referência. Tal mãe, tal filha, Gilmore Girls. Isso. É muito maravilhoso. Eu um dia, se eu chegar a escrever roteiro como essa moça escreve, eu estou feliz da vida. No SBT era Tal Mãe, Tal Filha. Série boa. Acho que a Andrea falou série boa. Acho que teve gente aí que já assistiu. O que mais de perguntas, gente? Queca, e nas suas produções audiovisuais, nos desenhos animados, por exemplo, né? O que tem alguma coisa de literário ali, assim, de influência que tenha, assim, de que forma a literatura alimentou um pouco da sua produção audiovisual, ou se não? Se, na verdade, as referências eram já necessariamente audiovisuais? Eu acho que alimentou bastante, porque, no fim, saber contar a história é saber contar uma história em suas várias... em seus diferentes meios, assim, né? Então, você saber criar um bom personagem e fazer dele um bom personagem até o resto de uma temporada, por exemplo, tem a ver com você criar um bom personagem e fazer esse personagem se desenvolver durante um romance inteiro, por exemplo, entendeu? E claro que também, obviamente, as referências, assim, né? Como eu li muito a vida toda, então, algumas salas de roteiro, em roteiro a gente trabalha assim, normalmente. Por exemplo, eu estou fazendo uma série agora, alguém vendeu essa série para um canal específico, ou hoje em dia para essas plataformas, tipo Netflix, Amazon, Disney, a plataforma compra essa ideia e chama os roteiristas para trabalhar. Aí a gente trabalha numa sala de roteiro, que normalmente tem 4 roteiristas, um chefe de roteiro, e
e cria as histórias assim. Então, primeiro cria os personagens, se eles ainda não tiverem criados, depois cria a sinopse dos episódios, depois escreve o roteiro dos episódios. E, normalmente, quem escreve o roteiro é gente que leu a vida toda também, porque gosta de escrever. Então, as referências literárias aparecem lá aos montes. Assim, fala, esse é um menino meio Marcelo, ele é tipo Marcelo. Claro que aparece muita referência de filme também, mas aparece muita referência de livro também, muita. Eu posso falar um pouquinho dos livros novos também, Carol, o que você acha? Que eu estou no meio deles, morrendo de dor. Não, e até fala isso, na verdade, você pode, de repente, falar um pouco também de qual momento é complicado numa escrita, entendeu? Há vários momentos que você precisa o quê? Parar e depois voltar, ou então como é que é o seu processo de escrita? Você escreve sempre no mesmo horário? Como é que é isso, né? Eu não sou muito metódica, não. Eu normalmente sempre escrevo, vou escrever um livro, aí sento. Então, normalmente agora, por exemplo, eu estou fazendo essa série eu trabalho todo dia à tarde e muitas vezes de manhã eu tenho que ler, eu estou como chefe de sala, então eu tenho que fazer a versão final dos textos, então tenho que trabalhar um pouco de manhã. Aí, às vezes, eu acordo 2 horas mais cedo para escrever. Quando eu tenho essa disciplina, né, também, ou quando eu estou com um livro para escrever. Mas eu sou meio caótica, assim, né? Na verdade, os livros, as histórias, assim, é como se, para mim, mas eu conheço muito autor que é assim também, é como se fosse possuído por um negócio, assim, sabe? Que você não consegue largar daquela história mais. Então, o último livro que eu escrevi, chama Sozinha, eu escrevi porque eu estava sofrendo muito com esse processo da adolescência da minha filha, e não sofrendo desse jeito caricato, assim, sofrendo, ai meu Deus, ela está batendo a porta. Não, acho que isso a gente já nasce falando, uma hora vai acontecer e está tudo certo, assim, mas sofrendo com a mudança do relacionamento mesmo, com a distância que a gente tinha que ter, e eu acabei esse livro em junho do ano passado, quer dizer, eu escrevi metade dele já na pandemia, então uma distância que não é uma distância, na verdade, porque ela está ali no quarto do lado, mas é uma distância que tem que se fazer, porque senão eles não crescem. E aí eu estava tomada por essa história, mas tomada, porque eu escrevia chorando, e aí escrevia quase todo dia, acabava o trabalho, fazia a minha compra-seta. Nossa, Vanessa, eu choro até hoje, mas choro, porque esse livro é triste porque eu escrevia assim, chorando, mas ele acaba bem, porque para mim sempre tem que acabar bem, senão também não vale. Então, eu acho que as histórias, assim, diferente dos roteiros, que muitas vezes, quase sempre, eu sou contratada para fazer uma história, que são histórias que já vêm, mais não prontas, mas já vêm da ideia de um outro criador, não sei o quê. Os livros são coisas que normalmente nascem de uma necessidade minha de falar daquilo que está acontecendo, né? Então, esses 2 livros que eu vou lançar esse ano, e depois eu te falo qual é o momento complicado da escrita, porque eu estou passando por um deles agora muito, assim. Um que chama o Medley, que vai ser lançado em agosto desse ano. Eu escrevi num momento muito delicado da minha vida, que eu tinha acabado de descobrir uma história da minha família e que eu estava precisando de um jeito absurdo colocar aquele no papel. Eu escrevi esse livro em 2012. Na verdade, esse livro eu adaptei de um filme que eu escrevi. Eu fui fazer uma oficina de longa-metragem com um amigo que é roteirista também. Nunca tinha escrito um filme sozinha, só como colaboradora. Esse meu amigo sabia que eu estava passando por essa história com a minha família e falou: tem que escrever um filme sobre isso. Falei: tá bom, vou escrever. Isso em 2012 e 2013, que foi maravilhoso para mim, porque eu saí curada desse processo. Assim, acho que a escrita tem também esse lado, né? A arte de uma maneira geral. Depois que eu lancei esses livros, falei: nossa, eu tenho uma história pronta, vou transformar esse filme em livro. E transformei, mas nem adaptei. Foi uma coisa assim, a história estava pronta, fui lá e adaptei para a literatura, mas nem pensei muito. E aí agora eu estou editando esse livro. E esse livro ficou muito antigo já, para mim e para o mundo, assim, de uma certa maneira. Assim. Esse livro tem questões ali, sabe? Do feminismo antigo estranho, rivalidade entre as meninas. Tem umas coisas que eu olho que eu falo: nossa, como era outra pessoa quando eu escrevi isso aqui.
E não é que eu vou ter que adaptar para o público não achar estranho, eu tenho que adaptar porque eu não penso mais desse jeito, tá estranho, sabe? Assim, é um livro, claro, que se passa nos anos 90, então ele tem... Eu acho que entre esses dois, eu vou lançar esse sozinha, daqui a pouco eu falo do sozinha de novo. Me parece que o Medley, que é esse primeiro que a gente vai achar um nome, que a editora quer mudar o nome, ele tem tudo para alcançar mais leitores, e que eu acho que para fazer um certo sucesso, assim, porque ele é uma história de amor também, mas especialmente porque ele é um livro bem ingênuo, mas bem ingênuo e felizinho, apesar de ter toda a minha dor ali. E acho que a gente está precisando dessa ingenuidade agora. Acho que a gente perdeu um pouco a ingenuidade, especialmente nesse último ano e meio, e acho que a gente está precisando desse suspiro, dessa leveza. O outro livro, Sozinha, que é esse que discute relação mãe e filha, afastamento de mãe e filha, é um livro bem mais denso, é um livro que eu acho que eu exerci a literatura agora com muito mais propriedade, assim, sabe? Tem muitas coisas ali que eu faço com a linguagem que eu não me atrevia a fazer nos primeiros livros, porque eu não me achava nem autora, assim, e nesse livro eu já estava mais estudada mesmo, sei lá. Mas os dois são para adolescentes também, enfim, então, veremos. Alguém falando aqui... Eu também fico desse jeito, a Luana, como se alguém me possuísse e comece a escrever. Não tem horário e dia, uma necessidade de escrever. É isso, Luana, é necessidade, né? Que negócio está mexendo com você, você sempre escreve. A Carol está falando, as interferências da editora, como são? Você mencionou a mudança de título. Olha, até hoje eu dei muita sorte, assim. Então, o dia em que a minha vida mudou, eles interferiram muito pouco, mas muito pouco. Assim, falaram, ai, não, já está quase pronto. Às vezes tem uma outra coisa de linguagem que mas é sempre uma conversa muito, muito generosa e muito fácil. Acho que eu dei muita sorte mesmo. Então, por exemplo, as editoras normalmente, elas não corrigem, óbvio, para norma culta o livro. Elas corrigem para o correto. E aí eu sempre escrevo nos meus livros, aos adolescentes, quase sempre escrevo em primeira pessoa, ainda não tenho coragem de escrever em terceira pessoa, não sei porquê. E quase sempre os adolescentes estão narrando alguma coisa e falam assim, porque ela tinha tarará, tarará. E aí as editoras falam, não é ela tinha, ela via. Eu falo, mas você conhece algum adolescente que fala, ela via? Ninguém fala assim, entendeu? Se está errado, vamos colocar no coloquial. Então, as questões são mais ou menos assim, porque eu escrevo normalmente de um jeito muito coloquial, ou seja, muito errado, mas eu nunca tive muitos problemas, e, na verdade, esse livro, por exemplo, que eu estou editando agora e que está me dando muito trabalho, porque eu estou quase com vergonha de mim mesma, assim, acho que a gente, enfim, todo mundo que tem filho adolescente, acho que todo mundo no mundo devia sempre se atualizar diariamente, olhar que o mundo mudou e mudar junto, entendeu? E a gente que escreve para adolescente, muito mais, né? Então, eu vejo ali aquela escrita um pouco antiguinha nesse sentido, fico quase com vergonha de mim mesma, assim, e falo, meu Deus, e essa editora, ela está sendo muito parceira, porque ela indicou tudo isso para mim com, assim, a maior generosidade, assim, e está trabalhando junto, assim, tem coisas que eu não sei exatamente o que fazer, e ela fala, não, e se a gente fizesse assim? Está maravilhoso. As interferências, eu mencionei a mudança de título, então, tem, claro, uma coisa comercial, né, envolvendo. E aí, esse filme, por exemplo, que era um filme que chamava O Medley, porque é a história de uma menina, uma nadadora, que tem que nadar o medley num campeonato de natação, e a editora acha que esse nome não diz muito sobre o livro e que não é muito vendedor, porque é uma coisa muito específica da natação. Eu concordo com ela, mas eu sou pegadíssima e a gente não conseguiu achar um outro nome até agora. Mas as interferências são super tranquilas, pelo menos para mim sempre foram. Mais alguma coisa? Os títulos dos primeiros, eles apareceram em que momento da escrita? No final? Alguém teve alguma interferência? Não, então, Carol, eu nem lembro. Eu não tenho, por alguma razão, eu não tenho uma memória muito boa, mas eu acho, eu posso estar mentindo para mim mesmo, mas eu acho que
esse título, O Dia em que a Minha Vida Mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas, apareceu antes da história. A história se originou desse título. Eu acho que foi assim. E aí, eu ainda vou escrever o terceiro dessa série, aí eu pensei, bom, agora todos têm que ser um dia na vida da menina, então começa com o dia em que a minha vida mudou e tem que ser grande, porque o primeiro já foi grande. Eles apareceram antes da história mesmo, eu acho, no final das contas. Estou vendo se tem mais perguntas aqui também. Queca, e a relação com os outros autores que escrevem literatura infanto-juvenil? Como é que é isso? Vocês, enfim, tem uma turma, em alguns momentos vocês dialogam, como é que é isso? A minha turma é a Índigo, né? Essa que eu falei desde o começo, ela virou minha turma total. Tanto que, por exemplo, ela está nessa sala com a Maíra também. Ela virou, eu digo que ela virou roteirista por minha causa e eu virei escritora por causa dela. Eu tenho muito contato com alguns outros autores de infanto-juvenil, tem que é muito amigo meu, Caio Tosi, mas mesmo porque acontece bastante isso de autor ser escritor e roteirista, então a gente acaba se conhecendo nas salas de roteiro. Tem um outro autor que escreve muitos livros infanto-juvenis, que é muito meu amigo, que chama Marcos Pimenta, ele escreve junto com o Toreiro, eles lançam, o José Roberto Toreiro e o Marcos Pimenta, eles têm 500 livros juntos, e a gente é muito amigo, porque a gente já fez 4 ou 5 séries infanto-juvenis juntas. Eu não estou muito enturmada com a galera que escreve para adolescente. Até queria ser, né? Porque eu vou lançar esses 2 livros adolescentes esse ano, então tem uma turma, sei lá, a Thalita, a Paula Pimenta, a Babi, a Luli Trigo. É uma turma de meninas que escreve sempre para o público adolescente. O que acontece é que, normalmente, elas são mais novas do que eu, e tem uma trajetória muito diferente da minha, assim. São autoras que começaram na internet já, são autoras que têm a maior facilidade com as redes sociais. Eu sou muito tiazinha perto delas. Eu estou entrando nessa história de redes sociais agora para divulgar os livros, tenho a maior dificuldade, confesso. Então, acho que a gente acaba não sendo mais ou menos da mesma turma por conta disso, porque tem faixas etárias diferentes e tal. Mas eu tenho vontade, sim, de ter uma turma. Eu acho que, falando de literatura adolescente, eu acho que a literatura infanto-juvenil, de uma forma geral, é muito, muito pouco... Não é muito valorizada. O infantil e o juvenil, mesmo no roteiro, em qualquer lugar, eles não são valorizados, assim, né? Eu em grupos de roteiro, já ouvi absurdos do tipo... se precisar, até roteiro para criança eu escrevo. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo escrever roteiro para criança, como se você não tivesse que ter uma espécie de sabedoria ou tecnicidade, como se você não tivesse que saber falar na voz de uma criança para escrever um personagem de criança. Criança não é boba, né? Adolescente não é bobo. Se é um negócio escrito por alguém que tem mais de 30, 20 ou 50 anos de idade, que não tem nenhuma relação com alguém dessa idade, ou que não olha o mundo de um jeito infantil, a criança vai achar aquilo um saco. Eles são muito espertos, é claro que eles vão achar. Então, eu acho dificílimo escrever para criança e para adolescente de verdade, não é querendo me valorizar, acho dificílimo, acho que a probabilidade de dar ruim, assim, né, de alguém da nossa idade, da minha idade, que eu vou fazer quase 50 anos, escrever uma coisa que fale verdadeiramente com alguém pré-adolescente hoje em dia, sendo que eu tinha 12 anos, não tinha internet, não tinha nada disso, a probabilidade de ficar um negócio forçado, esquisito, ou de você contar sempre a mesma história, é gigantesca, assim. Então, eu não entendo porque na literatura, no teatro e na televisão, esses autores, eles são sempre menos valorizados, como se escrever para criança ou para adolescente fosse mais fácil, fosse um primeiro estágio, assim, sabe? Acho um absurdo. Acho que isso tem a ver com a pouca valorização que a gente dá para a educação de uma forma geral, né? Não sei. Fico me perguntando de onde que nasceu isso. Não sei. Acho estranho.
Mas, enfim, não lembrei por que eu falei disso mais. Aí a André me fez uma pergunta. Eu gostaria de saber se você é muito crítica, digo, exigente com você mesmo na hora de escrever. E se é difícil quando se depara com a necessidade de cortar partes da história ou reescrever, quando termina de escrever. Andréia, eu sou bem pouco crítica, eu acho que isso me ajuda muito. Pode me atrapalhar, porque às vezes eu posso estar escrevendo uma coisa horrorosa e achar que eu estou abafando e não estou. Eu não sei se isso tem a ver, mas eu sou do signo de Leão, e com lua em Leão. Então, acho que as pessoas são um pouco críticas no geral, assim, não sei. Mas quando eu estou apaixonada por uma ideia, ou como eu falei ali atrás, quando eu estou tomada por uma história, assim, né? Quando essa história me... Como chama quando a gente recebe um espírito, meu Deus? Como fala isso? Incorporar. Incorporar. Quando eu estou incorporada, eu não sou espírita, mas eu queria usar esse termo. Quando eu estou incorporada, eu tenho zero crítica, André. Eu sento lá e acho que eu estou abafando e saio escrevendo, o que eu acho que é muito bom, porque eu vejo que muitos e muitos autores se boicotam demais, porque são justamente críticos nesse momento, assim, de falar, meu Deus, não, isso aqui não está bom, e não sei o quê, e aí não deixa a história baixar em você, não deixa o negócio fluir. Isso é muito ruim para a sua produção, né? Porque óbvio que tem dias que você vai ter umas ideias bem, bem ruins, assim, bem mais ou menos, aquelas ideias que, quase todos os livros têm, mas tem dias que você está inspirado, provavelmente, sei lá. Eu acho que... Então, para responder a Andréia, eu não sou crítica, não sou exigente. Se é difícil quando se depara com a necessidade de cortar partes da história ou reescrever. Então, Andréia, para mim também não é tão difícil, porque eu, como venho do audiovisual a gente corta muito, né? Audiovisual a gente tem que muito chegar no osso da ideia muitas vezes. Qualquer série de audiovisual você não começa, mas você tem que saber, sei lá, em 2, 3 meses de trabalho, você tem que saber contar a sua história em 2 linhas, ou seja, chegar no osso do osso do osso. Então, eu, desde sempre, desde que comecei a trabalhar, eu faço esse exercício de corte. Eu trabalhei muito em televisão, antes de só escrever roteiro, eu trabalhei muito em televisão editando, ou seja, você tem um episódio... Eu comecei a minha vida profissional trabalhando na MTV, naquela MTV dos anos 90, lá que quem tem 40 a mais da minha idade acompanhou. Você tem um programa de 40 minutos que você tem que deixar com 21. Isso é edição, isso é cortar, isso é entender o que é mais interessante para a história. Então, essa parte de cortar também não é muito difícil para mim. O que é difícil e está sendo muito difícil agora é reescrever ou editar uma história que eu escrevi já faz um tempo, porque agora eu escrevo e penso de um jeito muito diferente. E eu estou tendo que fazer isso bem rápido, porque eu estou com um prazo. Isso é difícil, porque é quase como você vê uma versão de você bem antiga, assim, que você não está gostando mais, sabe? A Karen Castro perguntou como foi o processo de lançamento dos livros, qual a emoção, deve ser muito legal. Ai, Karen, foi maravilhoso, foi maravilhoso. No meu primeiro livro, nesse aqui, eu lancei, e eu vou fazer isso de novo esse ano, eu lancei no dia do meu aniversário, porque eu falei, qual o melhor presente de aniversário que eu posso me dar? Eu vou me dar o lançamento do meu livro. E aí, foi numa livraria, a gente ainda não estava trancado em casa, né? Esse aqui lançou em 2017, e foi numa livraria, eu contei, como eu sou leonina, sou muito expansiva, então tenho muitos amigos, tenho muita possibilidade de fazer amigos, mas eu contei para Deus e o mundo, para Deus e o mundo. Eu sei que foi na Livraria da Vila, aqui em São Paulo, e que tinha uma fila gigantesca e que vendeu pra caramba no primeiro dia. Por quê? Porque era um monte de amigo meu e conhecido que sabia o quanto eu estava feliz. E aí depois alguém me perguntou, mas como você conseguiu vender tanto no primeiro livro? Eu falei, olha, foi o meu ginecologista, foi o síndico do meu prédio, foi o meu vizinho. Eu falava para quem eu encontrava na rua, eu vou lançar um livro, vai lá no dia tal. Foi assim. E aí foi maravilhoso, porque aí tinha uma o primeiro fila, livro foi um sucesso de vendas no primeiro dia. No primeiro dia. Ela se deu de aniversário lançamento na livraria. Eu me dei de aniversário lançamento. Deu de presente de aniversário. E aí ela convidou todo mundo. Todo mundo que ela conhecia.
Então, ela vendeu para o ginecologista, para o síndico do prédio, para todo Aline, mundo. seu Uma áudio tá fila ligado. quilométrica na livraria. Exato. Eu parecia que eu era uma autora bombada, do tipo, sei lá, uma gringa ou uma Thalita Rebouças da vida. Todo mundo que passava na livraria falava, nossa, essa mulher é uma autora consagrada. Imagina, era meu primeiro livro, mas eu chamava quem estava na rua. E aí essa tática deu certo. Tem uma autora, acho que todo mundo que lê bastante, ou que vai conhecer, tem uma autora nacional brasileira, que aliás está lançando o segundo livro dela, que é maravilhosa, que chama Aline Bay. Vocês conhecem? A Aline Bay, ela lançou, vou colocar o nome dela. O primeiro livro dela chama O Peso do Pássaro Morto. Ela está lançando o segundo livro agora, eu acho que chama Cerimônia do Adeus, uma coisa assim. Esse segundo ela está lançando pela Companhia das Letras. O primeiro livro ela lançou e fez acontecer da seguinte maneira: ela tinha não sei quantos mil amigos no Facebook, ela escrevia para todo mundo no inbox do Facebook falando, estou lançando um livro, você não quer comprar? Ela vendia ela lançou por uma editora bem pequena, e ela fez o marketing ela mesma, mas o negócio deu tão certo. E o livro dela é maravilhoso, chama O Peso do Pássaro Morto. É maravilhoso, uma das coisas mais bonitas que eu li dos últimos anos. Assim, ela é poético, é lírico, é super feminino, é maravilhoso. E aí ela ganhou o Prêmio São Paulo, ganhou não sei o quê, porque é bom. Mas ela, além de tudo, ela entendeu que ela tinha que divulgar também. Então ela fazia essa divulgação guerrilha no Facebook. Assim, virou um case isso. A Karen me perguntou se sou sempre eu que escolho a data de lançamento ou se a editora interfere. A editora normalmente sugere uma data. Esse ano, como vai ser online, vai ser um grande desafio para mim, provavelmente online, porque eu não sei se eles vão fazer lançamento. O primeiro lançamento que eu tenho esse ano é uma coletânea de contos. Eu tenho um conto nele que chama De Repente Adolescente. Vou falar bem rápido dos livros, porque a gente tem 10 minutos, daqui a pouco eu tenho que ir para a sala de roteiro, mas eu vou falar deles. O primeiro lançamento vai ser em junho, esse já está em pré-venda. Agora eu vou falar mais rápido, porque eu tenho 10 minutos para ir para outra sala. Eu falo muito rápido, gente? É isso? Meu áudio está aberto? Ah, mas não tem problema, eu achei divertido também. Aline, eu achei maravilhoso ouvir, desculpa. É porque eu falo muito rápido mesmo e as pessoas normalmente me falam isso. Eu estou trabalhando na sala de roteiro e as meninas às vezes falam assim, gente, por favor, Queca, fala um pouquinho mais devagar. Mas enfim, vou contar agora dos... Tudo bem, Aline, adorei, de verdade verdadeira. Não precisa pedir perdão, não. Esse primeiro livro eu tenho um conto nessa coletânea, que é uma coletânea da Seguinte, que é o selo adolescente da Companhia das Letras, chama De Repente Adolescente. O meu conto lá chama Casa Nova, tem 2 temas esse conto. O primeiro deles é a separação dos pais e o segundo é a menstruação. Como que o pai lida com a menstruação da filha? É a história de uma menina que vai visitar o pai pela primeira vez depois de 3 anos. O pai está separado, ele sumiu, como muitos pais ao redor do mundo, especialmente aqui no Brasil, fazem, e a menina fica com a filha, e a menina fica com a mãe, ela está nessa idade da adolescência, rivalizando com a mãe total. Esse pai volta 3 anos depois, é a primeira noite da menina na casa dele, por isso que chama Casa Nova. E aí tem uma coisa que é muito comum, tem vários amigos, enfim, com filhos, com guarda compartilhada, não sei o quê, que é essa disputa um pouco entre os pais. O cara está querendo disputar a atenção da filha com a mãe, porque a mãe ficou segurando a onda nesses 3 anos, a mãe fica escrevendo para a menina e o pai fala, essa noite é nossa, essa noite é nossa. Aí, no fim, a menina menstrua pela primeira vez na casa do pai. Não vou contar o que vai acontecer depois, mas acho que vocês podem imaginar. E também fala de menstruação, é isso. Chama Casa Nova, De Repente Adolescente. Obrigada, Carol. O segundo que eu vou lançar, e esse eu vou lançar no meu aniversário, porque esse eu pedi para a editora, porque vai ser o meu primeiro lançamento no meio da pandemia, só meu, porque esse romance aí é só meu. E aí a editora falou, vai ser em agosto. Eu falei, então vai ser no meu aniversário, eu quero esse presente de novo. Esse é esse livro que eu não tenho nome ainda, é um romance adolescente dos anos 80, dos anos 90, é a história de uma nadadora que não tem memórias do pai, que não sabe o que aconteceu com o pai, e ela vai passar as férias numa cidade bem pequena nos anos 90, tem uma relação esquisita com a mãe também,
esse é um livro muito, muito importante para mim, que eu acho que vai ser muito legal, porque ele é um livro mais ingênuo, ele traz aquela onda boa que a gente tinha nos anos 90, assim, né? Apesar a gente ter escola nos anos 90, mas a gente tinha também, não sei se é porque eu era adolescente, eu tinha uma certa ingenuidade no ar. E aí, em novembro, provavelmente outubro, novembro, eu vou lançar o Sozinha, que até hoje eu acho que é o melhor livro que eu escrevi. Esse eu escrevi chorando aqui, terminei na quarentena, é um livro que conta a história da Rosa, uma menina que começa o livro brigando com a mãe e fala o que 9 entre 10 adolescentes falam para a mãe pelo menos uma vez na vida, que é: minha vida ia ser tão mais fácil se você morresse. Só que a mãe dela morre logo depois disso. E aí é o processo de cura e amadurecimento dessa menina, porque ela tinha uma mãe muito legal e ela e a mãe são muito, muito, muito misturadas e muito a mesma pessoa. Que todo adolescente tem que fazer, se afastar dessa imagem da mãe para conseguir ter a própria identidade, né, para conseguir descobrir quem é. O Sozinha fala muito sobre isso. Eu estou muito emocionada com o lançamento dele que vai acontecer. Eu também, Giovana, estou muito, muito, muito ansiosa para esse lançamento. E é isso. São esses livros que vão sair esse ano. Logo mais, quando eu acabar de escrever essa série que eu estou escrevendo agora, eu prometi já para a editora que eu vou escrever o terceiro. O dia em que a minha vida mudou, não sei exatamente porquê, não sei o resto, mas eu sei que vai ser numa festa do pijama, adolescente, tipo, meninas e meninos dormindo junto numa festinha. E é isso, gente. Queria agradecer muitíssimo o convite, saber se alguém tem uma última pergunta, saber se vocês gostaram. Eu falo muito. Falei, gente, do que eu vou falar em 2 horas? Não sei se eu tenho tanta coisa assim, eu podia falar mais 2, acho. Queca, foi maravilhoso. Queria te agradecer demais. Ó, já estão escrevendo ali. Acho que faço as palavras dos outros as minhas, né? Realmente foi muito maravilhoso e é uma oportunidade tanto ouvi-la e saber dos novos lançamentos e acompanhar para esse público. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, Carol, agradeço, deixa eu falar, Vanessa, a Grace, a Andréia, a Giovana, a Serena, a Anaína, a Isabel, a Aline. Adorei. Quando minha internet parou, quase que estava perdendo, mas consegui voltar. Perdão, um áudio aberto, fechei antes. Imagina, Aline, eu me diverti, de verdade verdadeira, adorei. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo convite. Quem sabe a gente não se encontra de novo mais para frente para falar de livros. Vai ser um prazer para mim, tá bom? Obrigada, Queca. Volte sempre, por favor. Adoramos. Ainda mais sendo leão também. Com ascendente leão. Nossa, é muita intensidade. Muito brilho, né? Muita luz. Nossa, foi ótimo. Acho que você inspirou muito também os capianos que estão aqui assistindo, assim, e acho que você deu tantas referências importantes que depois, enfim, posteriormente, eles vão acessando esses materiais. Então, foi ótimo. Obrigada mesmo, querida.